Saudações, amigos e clientes, familiares e os inscritos aqui no YouTube ou alguém que está passando aí vendo esse vídeo por acaso, simplesmente atraído pelo termo de graça. Alguns falam de graça, injeção nem na testa, mas vamos por aí. Quando a gente fala que algo é de graça, ele é gratuito. E quando é gratuito não significa que é algo ruim ou negativo. E também, por mais que gratuito significa desinteressado, espontâneo, nós sabemos que não é bem assim que funciona. Então, qual que é o propósito desse vídeo? Gratuito, na gratuidade. É simplesmente porque me irrita muitas vezes a superficialidade das pessoas. Eu tenho um curso pago a respeito de mentoria financeira e me entristece quando clientes não decoram termos básicos. É semelhante ao babebibobu, juntar sílabas e consoantes e ter formação das palavras. E aí, o que acontece? Na Bolsa de Valores tem muitas pessoas que estão nelas, mas não sabem termos muito simples. Então, por mais que esse conteúdo é de graça, é simplesmente para mim colocar para os meus clientes poderem revisar. E você que é novo, saber que realmente é importante saber tudo isso que nós estamos colocando. Lembra, é de graça, mas tem um valor. É o valor do meu tempo. Tantos e tantos pagam para mim estar explicando e mandam perguntas. É mesmo o propósito do canal Evigilate. Quando eu fiz o canal, foi simplesmente para auxiliar os meus clientes e amigos diante de coisas que cotidianamente nós passamos. Aliás, coisas não, problemas, né? E é uma coisa mesmo, porque quantos e quantos de nós não se sentimos perdidos diante de coisas que parecem simples, mas por nós não termos nenhum conteúdo e nem noção do que acontece, a gente simplesmente se perde. Agora, aprofundar diante de algo depende mais de vocês do que de mim. Lembra, muitas pessoas me perguntam, nossa, Thiago, você está ganhando dinheiro com o YouTube? Não, gente, a gente não ganha dinheiro com o YouTube. Nossa, Thiago, você está ganhando dinheiro com mentoria? Sim, pessoal, eu estou ganhando dinheiro com mentoria. E aí, eu faço um pequeno questionamento. Será que realmente isso vale a pena? Não vale tanto, tá? Eu que prego tanto a respeito dos tipos da riqueza, hoje eu posso dizer que a riqueza que mais me falta hoje é de tempo. Tempo com a minha família. Às vezes eu tento ajudar as pessoas, mas o simples fato financeiro não corresponde a uma felicidade plena. Lembra do dinheiro traz felicidade? Não, galera. Dinheiro complementa. Mas enfim, o que eu quero deixar claro para vocês é que se vocês querem profissionalmente, como investidor, ou até mesmo ascender na carreira de vocês, vocês necessitam se dedicar mais do que as outras pessoas. Vocês necessitam colocar a bunda na cadeira, pegar um livro e ler e ter um interesse maior. Não querer conteúdo curtinho, de short, de TikTok e achar que isso vai tornar de você um especialista. Então é de graça. É de graça, mas tem um verdadeiro valor para você estudar, assim como o resto do conteúdo do canal. Parece até como toco, quem me conhece a linguagem pragmática. Não, gente, não é toco. É simplesmente um alerta que serve para mim. Lembra que a minha boca é o que está mais perto da minha orelha. Então eu não vou ser hipócrita. Nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que se aprofundar. É semelhante àquele termo que eu amo usar. Será que você não é um idiota útil? Será que você não é alguém no efeito manada, alienado? Lembra? No nosso país nós já não temos educação financeira e mesmo assim somos alienados pela sociedade capitalista que acaba se tornando opressora. Será? Enfim, é um presente para vocês. É de graça, mas tem um valor. Vocês vão perder um tempinho? Talvez, eu lembro bastante no ensino médio quando nós tínhamos aula dupla, misericórdia, dona de português, 2 aulas, eu não vou aguentar. Não é para te torturar. É simplesmente para você ter consciência do que você sabe ou não sabe. Se você se acha um investidor, você pode até ser arrogante ou pode falar, tudo isso que ele está falando eu já sei. Tudo bem, parabéns para você. Mas quando a gente revê um conteúdo, a gente aprende de novo, a gente se aprofunda. Uma deixa que eu sempre coloco é que a leitura ela é fenomenal. Quando você lê um livro, parece que você se enriquece daquele conhecimento. E aquele livro se torna o seu amigo. Então, tá bom, eu já li, deixa de lado. Não, jamais. Livros são como amigos. Quando você lê novamente, você revisita-os. Você aprende. Você se aprofunda mais naquilo que você achava que tinha maestria. No meu caso, serve para mim. Não basta eu ler algo e achar que eu sou o dono, o detentor de todo o conhecimento. Não, não. Eu necessito aprofundar. Como já dizia um certo filósofo brasileiro, né? Todo profissional que não se atualiza ano a ano, ele acaba se tornando obsoleto no que faz. E ao invés de ele ajudar as pessoas, ele acaba enganando. Então, num processo de mentoria, num processo terapêutico, não se limita simplesmente ao consultório.
ele vai muito além. E esse além necessita do seu interesse. Quando eu falo de mediocridade, é isso que eu quero dizer. Ah, tá na média, tá bom, vou fazer dessa maneira e pronto. Não, galera, vocês têm que evoluir. Nós temos que evoluir. Nós temos que colocar um tempo, assim como colocamos para a rede social, para aprender cada vez mais, para se aprofundar cada vez mais. Esse é o conteúdo do Vigilate. Por isso que Vigilate significa desperta. Lembra? Nós temos quase 200 vídeos. Talvez você viu só alguns aqui, outros ali. Talvez você pode julgar o início do meu trabalho e falar, nossa, esse cara fala engessado, ou ele não tem familiaridade com a câmera. É a mesma coisa que acontece com leituras. Dê um livro complexo e veja se realmente dá interesse em você. Se você desistir dele porque você achou complexo demais, aí na realidade é você que é fraquinho demais. Tá bom, galera? Sou como Toco, mas é simplesmente um alerta, principalmente pelos mentorados, tá? Vocês têm obrigação, já que pagaram e colocaram o dinheiro de vocês para aprender sobre educação financeira, saber esses termos de cor. Então isso é uma revisão para você que já faz parte de uma mentoria financeira e é gratuitamente um presente para você que quer entrar no mercado financeiro, para você que quer saber sobre educação financeira. Prestigie o material. E lembra, não é só o Thiago falando e um slide aparecendo, não. Nós temos também pessoas renomadas que vão dar sugestão, aliás, vão colocar o conhecimento à prova e mostrar para vocês o que é educação financeira. Então vamos lá? Eu conto com você e com a sua atenção. Aproveite. É de graça. Tem cara que tem mestrado, doutorado, tem o caramba 4 e não sabe lidar com dinheiro. Então, é questão de aprender. Então vamos lá. Como que a gente aprende educação financeira? A primeira e principal forma para mim é a gente aprende com a vida, tá bom? Você vai aprender com a vida, com o que você faz. Por exemplo, você, do jeito que você está hoje, lidando com dinheiro do jeito que você está lidando hoje. Tua vida tá melhorando, tá piorando ou tá a mesma coisa? Se tá a mesma coisa, Duda, tá 30 anos que eu ganho o mesmo salário, tenho as mesmas contas e as mesmas dívidas. Tem alguma coisa errada. Então o primeiro start que você tem que ter é, peraí, se não tá funcionando do jeito que eu tô fazendo, eu tenho que mudar. Será que você não percebeu que ficar fazendo dívida é uma porcaria? Será que você não percebeu ainda que ficar desesperado para comprar coisa e pagar em 48 vezes só tá te afundando na desgraça? Será que você não aprendeu que ficar devendo pros outros é a pior coisa e que não te deixa dormir em paz? Então olha pra sua vida primeiro e vê, eu tô fazendo as coisas certas ou erradas? Eu tô mudando o meu nível de vida ou tá a mesma coisa, a mesma nhaca? E aprenda com seus erros. Tem um provérbio, né, chinês que fala assim, os sábios aprendem com o erro dos outros, os tolos aprendem com os próprios erros e os idiotas não aprendem de jeito nenhum. Segunda coisa, é aprender com cursos, galera. Vendo vídeos. Nós hoje vivemos uma época que, cara, eu não sou tão velho, mas na minha época de escola não tinha nada de Google, Wikipedia, YouTube. Meu sonho se tivesse isso. Tinha que fazer um trabalho, tinha que ir na biblioteca, ficar a tarde toda debruçada nos livros, lá procurando nas estantes os negócios. Hoje em dia você aprende qualquer coisa na internet, então tem muito conteúdo. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Esse vídeo ele só tem uma única intenção, mostrar conceitos básicos para nós nos tornarmos investidores. Quem é penalizado é o trabalhador. Ele tem alguns direitos que o protegem, entre aspas, né? A proteção estatal é refletida em forma de quê? Não, ele tem um 13º, ele acredita, as pessoas realmente acreditam que tem um 13º salário. E no fundo isso são 12 salários diluídos em 13. No fundo é o contrário, o trabalhador está emprestando dinheiro para o patrão sem juros que é pago no final do ano. Não é? O fundo de garantia eles acreditam também que é um direito. No fundo é o contrário, é um empréstimo compulsório feito para o governo, remunerado abaixo da inflação, que inclusive ele não tem acesso a pegar aquele dinheiro quando ele precisa. E toda a contribuição previdenciária de INSS ela vai por água abaixo quando as regras da própria Previdência vão mudar toda hora e não tem jeito de mudar porque a conta não fecha. Porque já é um modelo fracassado, já é um modelo que é fadado ao fracasso, é uma pirâmide financeira que depende da entrada de novos contribuintes para pagar aqueles que estão recebendo hoje, ou seja, todo mundo acredita que está fazendo uma poupança que um dia o governo vai usar essa poupança para pagar a aposentadoria dele, mas isso não é verdade. Não é? Para um jovem que trabalha hoje receber a sua aposentadoria no futuro, ele depende da existência de um outro jovem que talvez nem nasceu ainda, para ele trabalhar para poder contribuir e assim ele receber. O problema é que a população fica
ela está envelhecendo a cada ano que passa. Logo, você vai ter uma quantidade menor de jovens economicamente ativos, trabalhando principalmente pelo fato de que as famílias brasileiras têm a cada ano que passa menos filhos. Ou seja, essa conta não fecha e não vai fechar. Eu sempre começo as mentorias, os mentorados sabem muito bem, começando com o significado da palavra economia. Aliás, perguntando para você o que é economia. Toda vez as pessoas vão responder a mesma coisa, que tem a ver com guardar dinheiro, poupar, mas na realidade economia é mais profundo. Se a gente pegar ali da onde essa palavra é oriunda, nós entramos no oikos nomos, que oikos significa casa e nomos significa leis, organização. Então economia nada mais nada menos do que nós colocarmos a casa em ordem. Se nós pegarmos o dicionário Oxford, ele vai falar primeiramente que economia é nada mais, nada menos do que o controle ou moderação das despesas, é a poupança. E, em segundo, ele vai falar que a ciência que estuda os fenômenos relacionados com a obtenção e utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar. O capitalismo. E aí, você é gastão ou não? Será que a sua casa está em ordem ou não? Lembra? Da mesma maneira que um funcionário ele tem que ter maestria no seu trabalho, por mais que ele vai começando e depois ele vai tendo conhecimento básico, intermediário e avançado, na economia é da mesma forma. Então, mais uma vez, a nossa proposta é você se prender a conceitos básicos da economia. Isso pode dizer que é uma aula grátis e uma revisão. Eu sempre uso o exemplo da corrida dos atos. Sabe aquele camundongo que fica girando e girando e não chega a lugar nenhum? São as pessoas que trabalham para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para ficar sem dinheiro e trabalhar. E vai, esse ciclo contínuo. Bom, mas vamos lá. Será que você está na corrida dos atos ou não? É simples, é só você analisar os seus orçamentos. O que entra e o que sai. Se você percebe que empata, você está na corrida dos atos. Pior ainda é quando você entra no endividamento, que o que acontece? Vai faltar dinheiro. Oi, amor. Bonito, hein, Bruno? Bonito o quê? Você fala que a gente tá sem dinheiro, que tem que cortar as despesas, mas você não é capaz de largar o futebol? Ué, você quer comparar o que eu gasto no futebol, que eu vou 2 vezes na semana, com as coisas que você gasta e eu falei que você tem que cortar? Quero comparar não, já tô comparando. Vem falar de mim, mas não se enxerga? Ô, Gabi, com todo respeito, meu amor, mas não tem comparação os meus gastos com os seus gastos. Ah, não tem não, né? Não. Ah, até parece, você gasta bem mais do que eu. E eu gasto mais que você? Muito mais, só que você não enxerga. Então vamos ver. Aqui, ó. Você vai escrever todos os seus gastos. Toma aí. E eu vou escrever todos os meus gastos. Vamos lá? Ah, então ótimo, porque hoje a casa vai cair pro seu lado. Ok, vamos ver. Mas ó, é pra você escrever tudinho aí que você gasta, viu? Te digo mesmo, eu vou escrever tudinho que eu gasto aqui, tudo. Mas eu te peço, por favor, escreva tudinho que você gasta também aí. Por favor, tudo, escreva tudo. Eu vou escrever tudo mesmo, porque quem não deve, não teme. Então tá. Estudantes de psicologia, administração, publicidade e marketing estudam a pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow é para você ter essa noção, o que realmente é necessário na sua vida e o que não é. Um exemplo, nós começamos com o conceito básico, que seria o quê? Você ter água, comida, depois a gente entra na segurança, que é você ter um abrigo, é ter uma casa, e aí? Você já tem sua casa, já adquiriu ela? A questão social, é você ter o amor dos amigos, da amada, e a questão de autoestima, será que você está ali com a sua autoestima lá em cima ou lá embaixo? Até a ponta da pirâmide na qual nós falamos da autorrealização, onde você chegou a um estágio, opa, aqui para mim está sossegado. É interessante que quando nós estudamos a pirâmide de Maslow, nós podemos pautar diante de uma frase, que é essa, ó, o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a sua consciência em relação a si mesmo. Você precisa se conhecer e saber quais são os seus objetivos. Na nossa playlist, nós temos ali a questão do controle das dívidas. Inclusive, nós até compartilhamos uma tabela na qual as pessoas colocam todos os gastos. Isso na área de casa, alimentação, transporte, o próprio investimento, lazer, saúde, beleza e educação. Para começar a se localizar, olhar num gráfico e ver, caramba, que percentual de gastos eu tenho maior. E aí nós usamos aquela metodologia que é muito difícil de seguir, que é o 50, 30, 20.
50% gastos essenciais, 30% investimento, que é dificuldade, e 20% desejos pessoais. Eu sempre falo, pega quanto que você gasta no final de semana que você vai ter uma noção do buraco que você está entrando, hein? Lembra, o meu objetivo aqui não é fomentar o capitalismo, mas para nós sermos precavidos, prudentes e, mais do que nunca, temperantes. Lembra, nunca gaste mais do que ganha. Pode acontecer, talvez se você está vendo esse vídeo e falou, vixe, lascou. Não, mas esse é o caminho. Acabei. Claro que acabou. Deve estar mentindo um monte de coisa. Ah, vai, eu escrevi tudo. Então espera um pouco que eu já vou acabar. Acabei. Pronto. Vamos ver, dá aqui teu papel. Dá o seu também. Eu começo. Futebol 2 vezes na semana. Quanto custa isso? R$15 por dia. Dá o quê? Dá 30 na semana? Vezes 4 semanas no mês, R$120 de futebol. Meu Deus, que ridículo. Ah, mas tá barato ainda. Eu vou nos campinhos mais vagabundos da cidade. Aham. Seguro de carro. Seguro de 2 carros, Bruno. É, 2 carros, né? Que 2 carros será? Meu e o seu, talvez? Ah, tá. Bom, telefone, aluguel do escritório, internet, água, luz, IPTU, IPVA. Só coisa necessária. Só coisa necessária? E esse barbeiro aqui que você vai 2 vezes por mês? Super necessário. Quanto que você gasta cada vez que você vai lá? R$20. R$20 só pra fazer a barba? E você acha isso barato? R$20 é corte de cabelo e barba. R$10 cada um, acha isso caro? Acho. Tinha que ir num lugar mais simples. Mais simples que cortar o cabelo e fazer a barba na rodoviária. Qualquer lugar é mais caro que isso. Agora chega, vai, eu quero olhar a sua lista, vai. Deixa pra lá, amor. Não vale a pena ficar vendo a lista, não. Não, agora eu quero ver sim, agora vamos ver. Ai, meu Deus. Salão de beleza. Quanto custa cada vez que você vai lá? Depende. Pra fazer o quê? Ok. Então vamos lá. O que você faz no salão? Cabelo, escova, hidratação, tintura progressiva. Quanto custa isso? Ah, deixa pra lá, amor. Gabi? Fala, Gabi. R$700. Uma coisa que a maior parte dos influenciadores falam, que não comece a investir até você ter a sua reserva de emergência, até você pagar todas as suas contas. Habitualmente, se você fizer isso, você nunca vai investir. Você vai pagar suas contas, vai continuar gastando e nada de diferente vai acontecer. Veja o investimento como um boleto que você coloca ali de 50, 100, 150. O grande erro que as pessoas cometem ao tentar cuidar do seu futuro é olhar para suas contas e tentar encontrar nessas contas algo que pode ser cortado, algo que pode ficar no segundo plano, algo que não faria tanta falta nesse momento, e aí começa um sacrifício de reduzir um padrão de vida que se tinha, ou seja, de sacrificar algumas coisas, de tirar alguns elementos de felicidade do seu dia a dia para poder garantir que se pague as contas no presente e não falte dinheiro para pagar as contas no futuro. É um erro. Por quê? Porque temos o lado racional do cérebro que nos convida a fazer isso, temos o lado emocional do cérebro que nos cobra continuamente pelos resultados. Seja resultados financeiros, seja resultados profissionais, seja resultados no relacionamento, estamos sempre sendo cobrados e queremos fazer o melhor possível como seres instintivos que somos. Quando a gente piora o estilo de vida para tentar construir o futuro, por mais racional que seja, instintivamente isso é uma perda que nós estamos tendo. Há um lado do nosso cérebro não tão racional que vai dizer, peraí, você estava endividado, mas estava mais feliz. Você estava com as contas no limite, mas estava com mais alegrias na vida. Agora você está pensando num futuro que pode não acontecer, existe alguma probabilidade de você não chegar lá e está com uma vida pior. Vamos desfazer isso. E aí começam ansiedades, pequenos acidentes, imprevistos, descuidos. Sabe aquela coisa que a pessoa faz todos os dias direitinho e de repente um belo dia, pô, mas eu estou sempre aqui, hoje esbarrei e derrubei um copo, né? A pessoa começa a se acidentar porque é o corpo dando sinais de que tem que parar com um processo que está levando a vida para um caminho pior em termos de recompensa do que era até pouco tempo atrás. Então, todo o planejamento tem que levar em conta que se eu quero construir um futuro melhor, eu preciso começar, no mínimo, por uma vida igual ou melhor do que a que eu levo agora. Como se faz isso? Aí é o grande desafio. Não é tirando o que a gente já tem, não é cortando gastos, não é corroendo vários fatores de felicidade que a gente tem na vida. A gente tem que rever o estilo de vida, entender que alguns pequenos gastos
por mais supérfluos que eles pareçam, eles tiveram uma motivação para acontecer. Então, se eu comi doces e queria emagrecer, é porque eu estava num processo de ansiedade, estava procurando doces. Então, talvez eu tenha que gastar com uma nutricionista para me orientar sobre uma maneira melhor de suprir minha necessidade, minha ansiedade, para não ter que gastar com doces. Mas não é tirando doces que eu vou conseguir eliminar o processo. Então, na prática, o planejamento tem que começar por uma inversão na ordem das escolhas, por uma reflexão em que eu entenda o que é realmente importante para mim, o que me faz uma pessoa mais feliz. Me faria uma pessoa mais feliz viajar mais. Então, ótimo, nós vamos começar priorizando viagens. Não, me faria uma pessoa mais feliz se eu ganhasse mais. Então, nós vamos priorizar treinamentos, ferramentas, aprendizados para você poder ter mais valor e ganhar mais. Me faria mais feliz estar mais com os amigos. Então, nós vamos priorizar passeios, saídas, baladas, enfim. Quando a gente prioriza o que é importante, que a gente começa a entender que os demais itens também são importantes, mas não tão importantes quanto aquilo que é fundamental para mim, e eu começo a rever coisas mais difíceis de cortar. Por exemplo, substituir um carro que eu tenho por outro mais barato, substituir o imóvel em que eu vivo, próprio ou alugado, não importa, por outro um pouco mais barato, mas que vai me permitir ter mais verba para aquilo que me faz mais feliz, para aquilo que me gera mais conforto. Aliás, eu deixei bem claro, com bem menos você pode se tornar um investidor. Olha, jovens desse país, um dia eu também fui jovem como você, só que eu fui um jovem que precisou um dia alcançar uma renda mensal, tá certo? E eu fiz tudo para que essa renda mensal se materializasse. Ao longo do tempo eu fui através de metas, fui comprando ações, coisa que eu faço até hoje, nas mesmas condições e nas mesmas situações, só que em proporções muito diferentes. Então, o que eu posso sugerir a vocês dois é o seguinte: é uma realidade que as ações possam garantir o futuro. E se eu tivesse que hoje fazer um trabalho igual aquele que eu fiz em 1971, eu não faria o mesmo título. Eu faria o seguinte: ações garantem um ótimo futuro, entendeu? E é isso que eu acho que vocês têm que perseguir. Correr atrás de um ótimo futuro, ok? Vai anotando aí, hein? Na playlist sobre como educar, a gente deixa bem claro. Se você só vê, você aprende mais ou menos. Se você vê e anota, opa, aí tá show. Lembra? Não é para digitar, é para anotar. Vamos lá. Sobre a questão da inflação, nós temos que ter o conhecimento sobre inflação. A inflação é nada mais, nada menos que o aumento médio dos preços. É um conjunto de produtos e serviços durante um determinado período. E aí, é semelhante a nós, meados de 2002, quando pagávamos R$ 2,50 numa coca de 2 litros. Hoje uma coca de 2 litros está perto dos R$10, então... Quem dirá então de quem toma cervejinha, a cerveja só sobe, hein? Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não, nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo. Leite Ninho, que é um produto fundamental para a criança. Os preços estão congelados? Se a gente abrir essa lista, nós vamos ver Leite Ninho e Pó Ninho, 14 cruzados 75 centavos. A gente pega essa lata, 14 cruzados e 75 centavos. Quer dizer, o Leite Ninho está tabelado nesse supermercado, a maisena está tabelada e vários produtos que nós acabamos de conferir realmente estão tabelados em lojas, nos armazéns. Aparentemente, no Brasil do cruzado, o problema da inflação acabou. Mas não é este o único problema que a dona de casa vai ter pela frente. Por exemplo, o Leite Ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar 2 latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de Leite Ninho. Mas não é esse o único produto que está faltando, não. Por exemplo, aqui,
Aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote do supermercado e não vai chegar mais, pelo menos o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. A senhora tem sentido falta de algum produto? Tem sentido falta de sabão para lavar louça, né? Sabão moreninha, o álcool, leite, tem vários. Existe um outro lado no pacote do governo, que é o problema dos salários. O que é que vai acontecer com o salário do trabalhador no Brasil do Cruzado? Quando a gente vivia no Brasil do Cruzeiro, você chegava no supermercado, quando você tinha o seu reajuste de salários a cada 6 meses, e com um sorriso na boca, salário no bolso, você enchia seu carrinho de compra e passava o abacaxi, passava o macarrão, comprava a farinha de trigo, comprava a cebola e voltava para casa enchendo as prateleiras e a mesa da tua família. Porém, com a inflação a 10, 15% ao mês, um mês depois, quando você voltava no supermercado, você já não saía mais com o carrinho cheio. Você tinha que deixar o macarrão, você deixava a cebola, você deixava o ovo, você deixava 15%, 10, 15% do seu carrinho no supermercado. No outro mês, o salário já não dava para comprar nem o que você tinha comprado no mês anterior. E você era obrigado de novo a deixar no supermercado mais 10, 15% do que tinha dentro do seu carrinho. E você ia tirando produtos que começavam a faltar na prateleira da sua casa e que começavam a faltar na mesa da família. 6 meses depois, com uma inflação de mais de 300%, o que é que sobrava no carrinho? Sobrava muito pouco. O carrinho saía do supermercado quase que vazio. Era o arroz, o feijão, uma ou outra fruta e muito pouca coisa na mesa do trabalhador. Era assim que o salário ia sendo corroído mês a mês no templo do Brasil do Cruzeiro, no Brasil da inflação. Vou discutir aqui e não vou reforçar aquilo que vocês têm visto todos os dias na televisão. Eu vou tentar contar uma outra história que a grande imprensa não tem deixado de discutir. Eu vou tentar mostrar que essa nova moeda, o cruzado, tem 2 lados. E só tem aparecido um desses lados na divulgação e na propaganda do governo. Na Rede Globo, no rádio, só aparece um lado do cruzado. Eu quero discutir o outro lado do Brasil do cruzado, o lado do trabalhador. O que é que o trabalhador ganha, o que é que o trabalhador perde? Quais são as questões que os trabalhadores terão que enfrentar no Brasil do cruzado? Para discutir isso, primeiro ponto que a gente tem que ter claro, quais são os objetivos desse pacote? O que é que o governo pretende com esse pacote? Ele tem objetivos políticos e objetivos econômicos. Quais são os objetivos políticos do pacote? Em primeiro lugar, o governo pretende ser governo. Ou seja, a Aliança Democrática estava explodindo, com uma crise política muito grande, o PMDB ameaçando se retirar, principalmente depois da reforma do Ministério, onde existem 6 governadores que foram da Arena, que foram do PDS e que agora se dizem da Nova República, no Ministério atual. Então, frente à crise do Ministério, o governo precisava tomar uma iniciativa e antecipou esse plano. Em segundo lugar, porque esse ano é ano de eleição, é ano da Constituinte, muda governador e o governo precisa dizer a que veio. Então ele precisava tomar algumas medidas. Mas em terceiro lugar, e mais importante politicamente, é que em 1985 nós tivemos nesse país 6 milhões de trabalhadores grevistas. O maior volume de greves da história recente do país.
Na segunda matéria especial sobre a inflação, a gente vai falar sobre as diferenças entre as épocas de controle e de hiperinflação no Brasil. Ela chegou a 6.000% num ano. O sistema de metas, que mudou a forma de conter a inflação, completa 20 anos hoje. A reportagem é de Luana Karen. 21 de junho de 1999. Há 20 anos, o governo brasileiro mudou a forma de controlar a inflação no país. Naquele dia, foi criado o sistema de metas de inflação. Na prática, é um compromisso do governo de que não deixará a inflação sair do controle, que vai ficar próxima de um alvo pré-estabelecido. E essa meta varia de ano para ano e é anunciada publicamente. Tem que ser uma meta que garanta que o país tenha uma inflação baixa. O principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação é a taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros da economia. Funciona assim: quando a taxa Selic sobe, o custo que os bancos têm para pegar dinheiro no mercado também fica mais alto. Logo, as instituições financeiras passam a emprestar dinheiro para a população com juros maiores. Quando a taxa Selic diminui, acontece o processo inverso e o empréstimo fica com juros mais baratos. Além dos empréstimos, essa dinâmica funciona para financiamentos como o da casa própria e para cartões de crédito. E o que isso tem a ver com a inflação? Tudo. Quando a taxa Selic está alta e o dinheiro fica mais caro, as pessoas compram menos. Já quando a taxa Selic diminui, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, o que acaba estimulando o consumo e a geração de inflação. Quando a inflação está fora de controle, como no passado, há uma perda no poder de compra da população. O que se levava por um valor num dia, no outro já estava mais caro. Hoje, a inflação está sob controle no Brasil e nem de longe lembra a época da hiperinflação. No Brasil, entre 1993 e 1994, a inflação marcou quase 5.000%. Ou seja, quem comprou um produto por 1.000 cruzeiros, a moeda da época, teve de pagar 49.000 cruzeiros pelo mesmo produto um ano depois. Voltando aos dias atuais, no acumulado de junho de 2018 a maio de 2019, a inflação ficou em 4,66%, o que significa que o que se comprou em junho do ano passado com R$ 100, em maio deste ano foi preciso pagar mais R$ 4,66 para levar para casa. Um presidente do Banco Central, ele trabalha em cima do fio da navalha, né? Ele quer estimular o crescimento da economia, liberando crédito, reduzindo juros, né? Mas ele tem que fazer isso até o limite, né? Que não provoca inflação. Lembrando que quando nós falamos de inflação, a gente fala sobre o IPCA, que ele é um Índice Nacional de Preços do Consumidor. Não vou entrar nesse detalhe, mas a gente vê um pouco de injustiça ali nessa distribuição entre gastos como combustível, transporte, alimentação. Selic, você ouve muito falar sobre isso. A Selic ela é um sistema especial de liquidação e custo. É o Copom que decide. Hoje, na atualidade, está 11,25% ao ano. É interessante você ter essa noção de porcentagem. Para vocês terem uma média aí, nós já chegamos a ter 2% no início da pandemia, mas também já chegamos a 16% na época do impeachment. Esse é o gráfico mais importante para você entender de vez a relação entre a taxa de juros Selic e a inflação IPCA. Observe que a taxa de juros só cai quando nós temos uma inflação em queda e quando a inflação sobe, a Selic tem que aumentar para poder conter a alta de preços. Gostou? Então observe bem a Selic, a inflação e o IPCA. Lembra, para quem trabalha na empresa, os aumentos de salário para não ficar defasado, é necessário você olhar a Selic. Os sindicatos vão brigar por valores que estão um pouquinho acima, para o seu dinheiro não perder o poder de compra com a inflação. É interessante decorarmos o conceito de ativos e passivos. Um exemplo, ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é aquilo que tira. Um exemplo, um imóvel alugado, ele é um ativo. Um negócio próprio é um ativo. O investimento é um ativo. Agora, um passivo pode ser uma casa que você tem que pagar o IPTU ou as avarias dela, um carro que você tem que pagar o IPVA, tem que pagar as manutenções, ou uma roupa cara que você vai usar, vai parecer que está todo lindão, mas na realidade você vai ser o que nós chamamos de rico fake.
Eu estava navegando na internet quando eu me deparei com a seguinte notícia: 1% da população global detém a mesma riqueza dos 99% restantes. Aí você me pergunta, mas como? E a explicação é simples. Você deve saber a diferença entre ativos e passivos. Segundo Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Quase tudo pode ser um ativo ou um passivo, e isso acaba confundindo algumas pessoas. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que a casa própria é o maior ativo que você pode ter. Porém, é uma visão equivocada. Ter uma casa para morar é um dos maiores passivos que você pode ter, já que você tem que pagar as parcelas, os impostos, a manutenção, a segurança. Mas digamos que você compre a mesma casa e coloque ela para alugar. Quando ela começa a gerar dinheiro, significa que ela é um ativo, pois ela coloca dinheiro no seu bolso. Ativos são negócios, ações, fundos, imóveis. Os pobres e a classe média trabalham duro para comprar passivos e ficam cada vez mais endividados, diferente dos ricos, que acumulam ativos. E a partir da renda gerada por esses ativos, eles compram mansões, iates, carros. Nós vivemos em uma cultura da ostentação. As pessoas gastam dinheiro mesmo sem ter condição para parecerem ricas e levam um padrão de vida caro. Por esse motivo, quase 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é devido à falta de educação financeira. Você por acaso já ouviu falar como lidar com o seu dinheiro na escola? Ou como economizar o dinheiro do lanche para enriquecer? Provavelmente não. Os sistemas escolares estão programados para ensinar os mais variados assuntos, menos questões financeiras. Então esse papel fica a cargo dos seus pais. O problema é que, se eles não sabem nada sobre finanças, como é que eles vão te ensinar a enriquecer? Existe uma única solução. Estude e aprenda a investir. Ativos e passivos. Presta muita atenção. Quando você tem muitos passivos, aí a coisa começa a ficar feia. Vamos acumular ativos? E aí, você já fez algum cursinho de investimento? Eu me recordo de um que me chamou a atenção, onde o cara simplesmente prometia que ensinaria tudo sobre investimento, mas a primeira coisa básica é que só haviam 2 tipos de investimento. Realmente, só existem 2, mas tem variáveis diante deles. Renda fixa, o nome já diz tudo, é fixa. É você colocar o seu dinheiro e ter uma noção básica do quanto que ele vai ter de juros. Detalhe, ele não perde, ele não desvaloriza, ele só vai ganhar. Lembra que eu falei da Selic? Quando você deixa o seu dinheiro atrelado à Selic, ela vai render ali o percentual de hoje, na atualidade, de 11,25%. O interessante da renda fixa é que ela costuma ter garantias, igual o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mas isso é para quem tem até 250 mil por CPF. Ela também é mais estável e ela pode render, mas pouco e a longo prazo. Agora a renda variável, como o nome sugere, ela varia. Sabe aquele medo da bolsa de valores? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo? Então, você não sabe quanto que vai render. Você tem que estudar um ativo. Você tem mais chances de prejuízo. Ela é mais instável. Os produtos são mais voláteis. Um dia está um preço, outro dia está outro, tá? Mas lembra, estudando produtos bons, você tem uma certa garantia. E ela é muito procurada porque ela costuma render mais. Muito mais. Então vamos lá. O que significa renda fixa e renda variável? Quem não é do mercado financeiro, quem ainda não está investindo, pode estranhar esses termos com toda a razão. Né? Poxa, renda fixa? O que é isso? Será que é um salário? Renda variável, será que é uma renda extra? Não, não é nada disso, tá? Renda fixa são a categoria de investimentos que tem a regra de rentabilidade definida. Por exemplo, poupança é um investimento mais ou menos, mas tem uma regra de rentabilidade. Então, cabe na categoria de renda fixa. E tem vários investimentos de renda fixa. Já renda variável são ativos, são investimentos feitos na bolsa de valores. Tem mais risco, mas rende mais se você sabe o que está fazendo. Imagine um cesto com todos os ovos lá. Se esse cesto cair e quebrar, você perde todos eles. Por isso que nós falamos sobre variação de carteira, sobre pulverização.
Como a Bíblia mesmo nos ensina em Eclesiastes 11, do 1, 2. Empregue seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Ou seja, na diversificação é como você tivesse seu dinheiro dividido em várias áreas. Um exemplo, você pode deixar ele em fundos imobiliários e dentro dos fundos imobiliários diversos fundos. Em ações, diversas ações. Você pode deixar na renda fixa, no Tesouro Direto, 2029, 2035, 45. Lembra que quando nós falamos de investimento, você tem que ter a noção exata aonde você quer chegar. Ou seja, você tem meta de curto prazo, que é mais ou menos 2 anos, aí você coloca no Tesouro Selic, deixa aí numa reserva de emergência. O médio prazo, que é de 2 a 5 anos, que pode ser aí o próprio Tesouro ou alguns CDBs. E longo prazo, que é acima de 5 anos. É interessante, se você acompanhar a Bolsa de Valores, você vai ver que a longo prazo o resultado é praticamente garantido. Prof, hoje ela tem 20% da carteira dela em renda fixa, um pouquinho mais do que 20%. Me parece que, olhando para ela, valeria um meio a meio. Com a taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil, ela vai conseguir garantir para ela 14% ao ano durante 7 anos. Me fala uma ação que pagou com certeza, sem risco, 14% ao ano. Uma só? Uma só. Ah, tem um monte. Nossa. As ações todas que eu recomendo pagam bem mais que isso. Mas como o plano dela é para longo prazo, eu acho que a gente vai pecar em botar muita renda fixa agora, e aí lá na frente, quando essa renda fixa vencer, ela vai querer comprar ações absurdamente mais caras do que elas estão hoje. Começa desde já. Mas ela vai ter bem mais dinheiro para isso lá no futuro. Mas aí ela vai pagar tudo muito mais caro, né? Você é do time renda fixa? Ou do time renda variável? Nesse gráfico, você tem um acompanhamento mundial, tá? Das bolsas de valores, e nós sabemos que as ações desde 1802 até a atualidade, por mais que o gráfico está 2002, elas trazem grandes, mas grandes lucros. Agora a renda fixa, o tesouro, você percebe que está um pouquinho abaixo. Nós temos o ouro, lembra da La Casa de Papel, que eles tinham que ir na Casa da Moeda e roubarem ouro? Por quê? O ouro ele é atrelado muitas vezes à moeda. Nós sabemos que as cédulas, as moedas que são atreladas ao ouro, não é bem assim que funciona, porque tem vários países que eles imprimem dinheiro, e aí também que entra a danada da inflação, tá? E o dólar, que por mais que é mais valorizado do que a nossa moeda brasileira, o real, ele ainda está em queda. Conhecida como Gold to Go, a máquina vende barras de 24 quilates, de 1,5 a 10 gramas, além de moedas de ouro de outros países, como a Austrália, a África do Sul e Canadá. Inclusive, a cada 10 minutos, ela atualiza os preços com base na cotação do ouro. O equipamento foi um sucesso tão grande que, dentro de um ano, ele já estava na Europa, na América do Norte. Depois de escolher a barra desejada e inserir o dinheiro, a pessoa recebe a compra em uma caixa de presente fosca, bem chique. E ainda tem 10 dias para devolução, caso a consciência pese no final das contas. A Bolsa de Valores é dividida em tantos e tantos ativos, que são na área das finanças, que pode ser os bancos, né, as seguradoras, das commodities, um exemplo, a Vale. Aí nós temos bens industriais, nós temos utilidade pública, nós temos saúde, comunicação. São empresas que entram na Bolsa para arrecadar dinheiro, terem lucro e passarem para nós, como dividendos, juros sobre capital próprio. Assim também como os fundos imobiliários. Joyce se tornou uma mulher de sucesso. Agora ela anda pelos shoppings da cidade orgulhosa, com um espaço bonito e bem cuidado. Ela faz visita a prédios comerciais como um hobby durante os seus dias da semana. E, como a legítima dona desses empreendimentos, recebe todo mês o aluguel pingadinho das lojas que estão em seus shoppings e das empresas que alugam as suas salas comerciais. O segredo do sucesso de Joyce: fundos imobiliários. Investir em fundos imobiliários é ter pedacinhos de empreendimentos no setor imobiliário. Como assim? Na prática, é como se um imóvel ou um conjunto de imóveis fosse dividido em várias partes e você pudesse negociar cada uma dessas partes com outros investidores. Essas partes têm nome. Elas se chamam
cotas. E quanto mais cotas você tem, maior é a sua participação no fundo. Então, quando você decide investir em um fundo imobiliário, abre o seu home broker na sua corretora de valores e compra algumas cotas, você a partir daquele momento se torna o dono de um fundo imobiliário e passa a receber um valor em aluguel dos inquilinos que alugam salas ou lojas em shoppings, dependendo do fundo. Você recebe o valor numa quantidade proporcional à quantidade de cotas que você comprou. E esse aluguel vem todo mês, do mesmo jeito que um imóvel físico seu que você compre e depois coloque para alugar. E esses aluguéis têm nome, eles são chamados de rendimentos. Mas para você entender esse conceito aqui, deixa eu te dar um exemplo. Se você comprar 10 cotas de um fundo fictício chamado de ABCD11, que cada cota custa R$150 e cada uma dessas cotas te paga 90 centavos por mês, então isso quer dizer que para cada R$150 investidos, você recebe 90 centavos por mês de rendimento. Só que, como você comprou 10 cotas, gastando um total de R$1.500, você recebe de renda passiva R$9 por mês. Faz sentido? Ou seja, todo mês você receberia 0,6% do valor que você pagou. No caso desse fundo, 0,6% de R$1.500 seria R$9 por mês, o que no final do ano te daria uma rentabilidade, no caso de novo desse fundo fictício, de 7,2%. Quanto mais cotas você compra, maior são os seus rendimentos mensais do fundo imobiliário do qual você se tornou cotista. E aí esses rendimentos, eles são pagos todo mês na sua conta corrente da instituição financeira por onde você está investindo. Que são acompanhados pelo IFIX, que dá também uma pontuação. Lembra, nós temos que acompanhar essas pontuações, mas o interessante dos fundos imobiliários, que fazem eles serem lucrativos, é que eles iniciaram em meados de 2011, com apenas 33 fundos imobiliários. Hoje, praticamente, nós temos mais de 700. Lembra, o fundo imobiliário, ele paga dividendos praticamente todos os meses. É uma maneira de você ter uma casinha de aluguel sem ter uma casona de aluguel. A partir de R$10 você já consegue comprar um pedacinho de um fundo. Mas vamos lá, você tem medo da Bolsa de Valores? Então olha esse gráfico aqui. Caramba, a Bolsa caiu 16%. Toda vez que a Bolsa cai, nós temos os investidores sardinhas, né? Que no efeito manada vão lá e vendem. Pessoal, decorem isso. Nós precisamos investir a longo prazo para a gente ter bons resultados. Lembra, a Bolsa caiu 16%, mas vamos dar outros exemplos drásticos. A Bolsa já caiu 60% na grande crise de 2008, 2009. A Bolsa já caiu 30%, 27%. 30 de novo, perto da época do impeachment, depois 15%. Com a Covid, a Bolsa caiu 44% e depois caiu 16% por uma segunda onda do Covid. E assim a Bolsa vai caindo e vai assustando as pessoas. Mas, nesse período, a Bolsa já teve uma alta de mais de 160%. Por isso que nós investimos pensando no futuro, não no agora. Essa é a parte que você tem que decorar, que não pode sair da sua cabeça, tá? Vamos lá. Datacom. É o último dia que você compra uma determinada ação ou fundo e aí você tem direito a receber os dividendos dele. O que é o rendimento? É a porcentagem mensal de ganhos que você tem. Lembra, se você entra no Fundo Explorer dos fundos imobiliários, ele deixa bem claro no decorrer de 12 anos qual que é a lucrativa que você tem, desde o rendimento, assim como o pagamento de dividendos. E nós temos vários tipos de fundos, no caso imobiliários, que eles têm o CRIs, o papel, o logístico e o misto. Lembra, quando você compra fundo imobiliário, você está comprando uma parte de um tijolinho de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está comprando uma parte dessa ação. Uma curiosidade é que quando você compra diversas ações, você vai ter uma grande participação de empresas. Assim como o Barsi, que é o maior investidor CPF aqui do Brasil. Porém, todavia, o Barsi muitas vezes foi proibido de comprar mais ações, senão ele se tornaria um acionista majoritário. E a ação é nada mais nada menos do que uma pequena fração da empresa. E o dividendos? O pagamento de FIIs em empresas, conforme o lucro. Porque muitas pessoas não entendem o que significa esse tal de FGC. O que é FGC? FGC significa Fundo Garantidor de Crédito. E para que isso serve? O FGC é uma entidade privada sem fins lucrativos. Então, caso você aplique o seu dinheiro em determinada instituição financeira e ela venha decretar intervenção, liquidação ou falência, você estará protegido até determinado valor. E quanto que é este valor? R$250 mil por CPF, por instituição bancária. E quais são os investimentos que estão cobertos pelo FGC? O saldo da sua conta corrente é coberto, o saldo da sua conta poupança também,
CDB, que são certificados de depósito bancário, LCI e LCA, que é letra de crédito imobiliário e letras de créditos do agronegócio, LC, que são letras de câmbio, LI, que são as letras imobiliárias, LH, letras hipotecárias, as operações compromissadas também, RBD, que são recibos de depósito bancário. Enfim, esses são os investimentos cobertos. O que significa falar que você está coberto até R$250 mil por CPF por instituição bancária? Significa falar que você pode ter 250 mil numa instituição X, mais 250 mil na instituição Y e por aí vai. Você não pode ter mais de 250 mil na mesma instituição. Lembrando que as contas conjuntas, elas têm 2 CPFs, porém você não tem o dobro do valor. Pelo contrário, o valor do FGC, os 250 mil, é dividido por CPF, então cada um vai ter 125 mil. Então só atenção se você tem uma conta conjunta, ok? Importante, você que está aí querendo correr o menor risco possível e aplicar em diversas instituições financeiras para ser assegurado pelo FGC, pay attention, porque é o seguinte, você pode estar aplicando na mesma instituição. Será que esses dois bancos não fazem parte do mesmo conglomerado, hein? Por exemplo, aqui na Rico é o seguinte, se você estiver ultrapassando esse limite de 250 mil por instituição bancária, você vai receber uma querida ligação, eles vão falar para você que você precisa dar uma diversificada por causa do seguro do FGC. Mas, Mirna, eu vou receber os juros também do valor que eu apliquei naquela instituição? Seguinte, você vai receber o valor aplicado mais os juros, desde que respeite o limite de 250 mil e será até o momento que o Banco Central decretou ali a liquidação ou a intervenção da instituição financeira. Em média, o FGC leva cerca de 3 meses para começar a devolver o dinheiro das pessoas que têm direito a esta garantia. Por exemplo, você aplicou 5 mil reais em um CDB numa instituição financeira X. E no final deste um ano, o seu dinheiro estava lá rendendo, você estava muito feliz com a sua aplicação, a instituição financeira bate as botas e decreta a falência. Então você receberá assim o valor aplicado, 5 mil, mais os juros que rendeu neste período até o momento que foi decretada essa falência. Fundo garantidor de crédito. E reserva de emergência é só você analisar quanto que você precisa gastar por mês. Digamos que você precise de 3 mil para sobreviver. Então, no mínimo, você teria que ter uma reserva de 3 meses, ao máximo de 12 meses. Lembra? Guardado ali, rendendo a Selic, para não perder para a inflação, para pagar uma possível avaria, emergência que pode acontecer na sua vida. E B3 fica bem simples, tá? B3 significa Bolsa, Brasil e Balcão. É a Bolsa de Valores brasileira. Aquela imagem de homens de gravata aos berros será substituída por computadores de última geração. Agora, quem quiser ouvir aquela gritaria toda, terá que ir à Bolsa de Mercadorias de Chicago, a única no mundo que resiste em baixar o tom. Salão quase vazio, silêncio, tranquilidade até de sobra. Nem parece que é dia de pregão, mas é. Em pleno início da semana para os negócios, a Bolsa de Valores de São Paulo opera assim, com poucos funcionários. Bem diferente desta cena. Correria, gritaria, nervos à flor da pele e estresse para fechar os negócios. Essa imagem se tornou símbolo não só da Bolsa, como também da profissão de operador do mercado de ações. Cenário que está com os dias contados. Nesta terça-feira, dia 30 de junho, a Bolsa de Mercadorias e Futuros passa a operar 100% pelo sistema eletrônico, que já era o modelo mais usado desde 2007. O único índice que ainda usa o Viva Voz é o Ibovespa Futuro, que faz a projeção do índice para datas futuras. A partir de agora, essa e outras ações serão negociadas a partir de uma central eletrônica. Hoje, negociação eletrônica é um item importante em qualquer bolsa ao longo do mundo. Por quê? Porque te garante a execução, a informação precisa, o risco de execução é muito menor.
Dos cerca de 45 milhões de negócios fechados por dia na Bovespa, apenas 800 ainda são negociados na base do grito, tendência de modernização que, segundo a Bolsa, é inevitável. Enquanto um operador leva cerca de 2 minutos para fechar uma oferta, no novo sistema eletrônico, todo este processo é feito em questão de segundos. Ainda não é possível afirmar se a mudança vai aumentar o volume de negócios, mas a exemplo das principais bolsas do mundo, operar no modo automático deve facilitar a vida do investidor. Ele consegue, da tela de computador dele, acompanhar todas as ofertas de compra e as ofertas de venda do sistema e decidir por fazer o negócio dele no momento que for melhor para ele. E o que vai acontecer com os operadores? Muitos serão reaproveitados pelas corretoras para monitorar os equipamentos, só que outros já foram dispensados e estão sem trabalho. É o caso de Antônio Carlos, operador há quase 30 anos. A sorte dele é que a aposentadoria sai em 1 ano, situação bem diferente da maioria. Depois de 40 anos, ele fica velho para o mercado de trabalho. Então, eles hoje em dia dão uma preferência para um garoto de 22, 25 anos, recém-saído de uma faculdade, pela agilidade. A Bolsa chegou a reunir 1.200 trabalhadores. Hoje são menos de 200. O sindicato alega que as dispensas não foram feitas em comum acordo e alerta que muita mão de obra qualificada será perdida. Uma grande minoria está aproveitando os seus profissionais, que é uma coisa muito triste para o nosso cenário hoje em dia. A maioria dos profissionais que atuam lá hoje, em média, estão 5, 6, até 10 anos dentro dessas corretoras. Então são pessoas de confiança, são pessoas que têm habilidade, são pessoas que têm uma capacidade de serem remanejadas. Home broker é o local das operações. Todas as corretoras, até mesmo os bancos digitais, têm esse espaço de home broker, onde você vai lá e você coloca o ativo, o código que você quer e compra através deles. Lembrando que ETFs é um conjunto de ações. É interessante que ela faz igual eu disse sobre os ovos no mesmo cesto. Ela pega uma quantidade de ações ali relevantes, igual o BOVA11 ou a Itaúsa, e colocam todas elas numa mesma ação. Assim, quando você compra internacionalmente, também dá com o IVVB11, que no caso que replica o SP 500 dos Estados Unidos, que tem trocentas empresas dentro. Números na Bolsa de Valores, lembra, quando é 3 são ações ordinárias. Quando é 4 são ações preferenciais. Quando é 5 são preferenciais classe A e 6 preferenciais classe B. E 11 é a junção delas ou algum ETF, BDR. Lembrando que 11 também é utilizado para fundos imobiliários. Ah, Thiago, mas o que significa então o 4, 5 e 6? Eles vão receber primeiramente os pagamentos dos dividendos e juros sobre capital própria. E a junção do 3 e do 4 chega no 11. Detalhe, temos um exemplo, igual criptomoeda. Se você quer comprar criptomoeda na Bolsa de Valores, você tem o QBTC11, lembra? Não é indicação, viu? E se você quer comprar internacionais, você tem o ETF IVVB11, que são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Assim como se você colocar o 34 na frente, o código COCA34 ou MSFT34, que é a Microsoft, você tem ações internacionais. Sobrar dinheiro é uma falha de planejamento. O dinheiro nunca tem que sobrar. Jamais tem que sobrar. Porque esperar sobrar para poupar, esperar sobrar para ter um lazer, para tirar férias, significa torcer para que imprevistos não aconteçam. A gente vive num país de imprevistos, uma vida interessante é uma vida com imprevistos, então se eu espero sobrar, eu sempre vou ter algum motivo importante para deixar para o mês seguinte uma decisão que estava condicionada ao talvez sobrar. O bom planejamento é aquele em que eu me pago primeiro, e me pagar é me pagar, os meus sonhos, o que eu quero construir na vida, o que vai fazer da minha vida uma grande realização. Pode ser um grande curso, pode ser uma ajuda para meus pais, pode ser a construção de uma casa, mas enfim, aquilo não pode faltar. Então, do que eu ganho, da minha renda mensal, eu tiro o que eu preciso para realizar esse projeto. Para algumas pessoas vai acontecer mais rápido, para outras nem tanto, mas eu primeiro garanto aquilo que é o meu grande projeto. Do que sobra desse grande projeto, eu defino o meu estilo de vida. Então, esse estilo de vida inclui as contas da minha habitação, da minha alimentação, da minha saúde, enfim, as coisas estão mais ou menos equacionadas e tem que ter uma verba para o lazer, que teoricamente não vai sobrar. Na verdade, eu vou eliminar o lazer durante uma semana, eu vou eliminar um curso que eu ia fazer o mês que vem, eu jogo para daqui a 2, 3 meses, quando tiver um imprevisto muito grande na minha vida que me impeça de tomar aquela decisão relacionada à qualidade de vida naquele momento.
mas o meu planejamento ele não pode permitir sobras. Um dinheiro parado na conta tem que estar minimamente investido para no mês seguinte ter algum rendimento, ter algum resultado que me permita tomar decisões maiores do que aquelas que eu deixei de tomar no mês em que houve uma sobra. Mas eu tenho que dar atenção para aquilo, para que o dinheiro não fique parado. Educação financeira é o quê? Como lidar com o dinheiro, o que fazer com as suas finanças, como poupar, como que você tem que gastar, qual é a sua meta de vida com relação ao dinheiro. Então é tudo isso. Eu já falei aqui no canal algumas vezes que é assim, uma grande estupidez na nossa educação, na educação brasileira, é a gente ficar 3 anos no colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, aprendendo sobre química, física, biologia, sobre cátion, elétron, cadeia de carbono, coisa que ninguém, de cada 1000 brasileiros, um vai usar isso na vida. E aí na hora do vamos ver que é finança, dinheiro nunca é ensinado. E educação financeira é uma coisa que nos segue a vida toda. Tipo, até a nossa morte a gente vai ter que mexer com dinheiro e finanças. É muito mais importante, mas não aprendemos. Então a gente vai ter que correr atrás do atraso agora. E aí, tá com paciência para investir ou não? Em Provérbios 21:5 ele nos diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Até mais, pessoal.